O Vietnã está entre os Estados Unidos e a China, não apenas no mapa, mas no centro da maior disputa de poder do mundo. Antes um campo de batalha para as duas superpotências, o Vietnã agora recebe investimentos e apoio militar de ambas, transformando o que poderia ter sido uma maldição geopolítica em uma fonte de influência. Para entender por que Washington e Pequim disputam sua preferência, é preciso analisar o que torna o Vietnã essencial na disputa por influência. Na extremidade leste da península da Indochina, a costa do Vietnã se estende por mais de 3.200 quilômetros ao longo do Mar do Sul da China. Isso dá ao Vietnã acesso direto a alguns dos territórios marítimos mais disputados do mundo, no cruzamento do comércio global e da segurança regional. O Mar do Sul da China é a rota marítima comercial mais movimentada, com cerca de 30% do tráfego marítimo global. Quase 5 trilhões de dólares por ano passam por essas águas. Isso inclui eletrônicos sul-coreanos, semicondutores taiwaneses e tudo o que a China fabrica para a Europa. E não é apenas essencial para o transporte de mercadorias, é fundamental para a segurança energética. Além das grandes reservas de petróleo e gás sob o mar, os hidrocarbonetos do Oriente Médio passam ali para abastecer as principais economias asiáticas. A pesca no mar também sustenta milhões de meios de subsistência, tornando-o vital para a segurança alimentar em toda a Ásia. Há décadas, a China expande repetidamente suas reivindicações territoriais no principal corpo d'água do mundo. No centro dessa disputa estão as ilhas Paracel e Spratly. As Paracel ocupadas pela China desde 1974 e as Spratly, onde tanto a China quanto o Vietnã controlam vários pontos cada um, são mais do que postos isolados. A China investiu fortemente na militarização dessas ilhas, criando terras artificiais e instalando pistas de pouso, radares e bases de mísseis. Enquanto a China criou mais de 4.600 acres de novas terras nas Spratly, o Vietnã respondeu recuperando mais de 2.300 acres e expandindo rapidamente sua própria infraestrutura militar, portos, estações de vigilância e posições defensivas. Para os Estados Unidos da América, o Vietnã é parceiro crucial para contrabalançar a crescente influência da China no Indo-Pacífico. Washington aprofundou os laços diplomáticos, econômicos e militares com Hanoi, visando fortalecer uma coalizão de estados que possa resistir a ações unilaterais da China. Mas, ao mesmo tempo, Pequim busca aproximar Hanoi por meio da integração econômica e do diálogo político, esperando limitar a influência americana e proteger suas próprias reivindicações no Mar do Sul da China. Ambas as potências reconhecem que as escolhas do Vietnã podem alterar o equilíbrio de poder na região. Mas o Vietnã se recusa a se alinhar exclusivamente com uma superpotência, preferindo manter um equilíbrio cuidadoso que maximize sua autonomia. Os laços econômicos do país com China e Estados Unidos acrescentam mais uma camada ao seu equilíbrio, influenciando sua abordagem ao comércio, investimentos e crescimento diante da competição global. Em 2024, o Vietnã registrou um superávit comercial com os Estados Unidos de 123 bilhões de dólares, enquanto suas importações da China chegaram a 144 bilhões de dólares. A guerra comercial entre Estados Unidos da América e China impulsionou a ascensão do Vietnã como centro de manufatura. Quando as primeiras administrações de Donald Trump e Joe Biden impuseram tarifas sobre produtos chineses, empresas multinacionais buscaram alternativas e o Vietnã se tornou um destino preferido. As exportações de eletrônicos aumentaram de 14% em 2010 para 38% em 2022. A Samsung agora produz 40% de seus celulares no Vietnã, empregando mais de 200 mil trabalhadores. O país também recebeu grandes investimentos, como a fábrica de 1,3 bilhão de dólares americanos da LAGO. Esses avanços mudaram a indústria do Vietnã e aceleraram o crescimento econômico, principalmente em cidades como Haiphong, onde obras como o Porto de Águas Profundas e a Via Expressa para Shenzhen impulsionaram a expansão. Mas esse ganho econômico trouxe complicações.
O forte aumento das exportações vietnamitas para os Estados Unidos acompanhou de perto o crescimento das importações da China, especialmente nos setores afetados por tarifas. Autoridades dos Estados Unidos da América temem que empresas chinesas usem o Vietnã para redirecionar mercadorias e evitar tarifas, refletido em aumentos nos dois sentidos. As autoridades vietnamitas contestam qualquer facilitação intencional, mas os Estados Unidos teriam uma dificuldade enorme para coibir esse tipo de manobra econômica. A economia do Vietnã é uma das mais dependentes do comércio mundial. O comércio total de bens do país supera 185% do produto interno bruto, um nível superado por poucos outros países. O investimento estrangeiro direto é central nessa dinâmica. Desde os anos 1990, o Vietnã tem recebido investimento direto estrangeiro, médio anual de 6% do produto interno bruto, o dobro da média global. Em 2023, investidores de 111 países participaram, com Singapura responsável por dólares americanos 6,9 bilhões. Esse capital permitiu ao Vietnã desenvolver infraestrutura crítica, modernizar seus setores de exportação e se posicionar como um nó-chave nas redes globais de produção. Apesar do sucesso, o modelo econômico do Vietnã tem vulnerabilidades e depende da China. Para mitigar isso, o Vietnã buscou acordos de livre comércio com a União Europeia e o Japão, mas esses ainda são partes pequenas do seu portfólio comercial. Esses relacionamentos podem levar mais de uma década para florescer. Enquanto isso, o Vietnã terá que permanecer em alerta. Mais de um milênio de domínio chinês deixou uma marca indelével na identidade nacional do Vietnã. Séculos de ocupação e invasões repetidas forjaram uma cultura de resistência, inserindo uma profunda desconfiança em relação a vizinhos poderosos na visão de mundo vietnamita. Em 1979, a China lançou uma invasão punitiva ao norte do Vietnã em resposta à intervenção de Hanoi no Camboja. A memória desse conflito breve, mas de grandes consequências, permanece vívida nos círculos políticos e na consciência pública. A abordagem do Vietnã a esse desafio tem sido descrita como diplomacia do bambu. O secretário-geral Ninh Phu Trong resumiu essa filosofia como suave, sábia e resoluta. Como o bambu, a política externa do Vietnã é flexível para se curvar à pressão, mas forte para resistir à dominação. Isso significa que o Vietnã recebe bem os investimentos chineses e a cooperação econômica, mas traça limites claros quando se trata de soberania e segurança. Parcerias de defesa e exercícios conjuntos com os Estados Unidos, Japão e Índia são projetados para contrabalançar a influência chinesa e reduzir o risco de isolamento em uma crise. Enquanto disputa a recuperação de terras do Mar do Sul da China, a transformação mais notável ocorreu no Recife Barque, Canadá, um posto avançado que quase dobrou de tamanho em poucos meses. O Recife agora tem mais de 4.300 metros, possibilitando uma pista de 3.000 metros, semelhante às maiores pistas de pouso da China na área. A terra recuperada possibilita a infraestrutura mais ampla, servindo como centro logístico para apoiar operações contínuas. Essa capacidade permitiria ao Vietnã projetar poder mais longe nas áreas disputadas e manter uma presença mais constante, desafiando diretamente o status quo estabelecido pelas expansões anteriores da China. A ilha Namut agora tem porto e rampa para barcos que apoiam missões de reabastecimento e manutenção. Estruturas defensivas, como trincheiras e fortificações, surgiram em vários locais estratégicos, reforçando a capacidade do Vietnã de resistir a ataques. Um aspecto notável desse aumento é a reação ou a falta dela da China. Apesar do histórico de confrontar outros reivindicantes, como as Filipinas, por atividades semelhantes, a China evitou contestar diretamente o recente trabalho de recuperação do Vietnã. Essa contenção incomum sugere um cálculo por parte de Pequim, possivelmente refletindo a complexidade de seu relacionamento com Hanoi ou o receio de abrir uma nova frente de confronto, enquanto já enfrenta resistência em outras partes da região. No fundo, a estratégia do Vietnã é defensiva.
manter o status quo pelo maior tempo possível para ganhar tempo em busca de uma solução diplomática. O destaque nas relações exteriores do Vietnã é sua parceria com os Estados Unidos. Em setembro de 2023, os dois países elevaram seu relacionamento a uma parceria estratégica abrangente, marcando o mais alto nível de cooperação na hierarquia diplomática de Hanoi. Para o Vietnã, o apoio americano é tangível. Washington transferiu 24 navios patrulha da Guarda Costeira, barcos de patrulha, aeronaves de treinamento T-6 e ofereceu treinamento e apoio à conscientização marítima. Os Estados Unidos da América também auxiliaram o Vietnã a criar um centro de treinamento para a vigilância pesqueira. Essas medidas aumentam diretamente a capacidade do Vietnã de monitorar e defender suas águas, dando a Hanoi mais influência em suas disputas com Pequim. A política do Vietnã de não ter alianças militares significa que não há garantia de segurança por parte dos Estados Unidos. No entanto, o Vietnã pode aceitar assistência e transferências de tecnologia enquanto sinaliza simultaneamente para a China que não está entrando em uma aliança anti-Pequim. Os Estados Unidos, por sua vez, respeitam esses limites, entendendo que o valor do Vietnã como parceiro está em sua autonomia e credibilidade dentro do Sudeste Asiático. O Japão é outro pilar do ato de equilíbrio do Vietnã. Desde 1992, o Japão oferece assistência oficial e empréstimos para grandes projetos, como as ferrovias urbanas de Hanoi e o Aeroporto Internacional de Long Thanh. Esses projetos visam integrar o Vietnã às cadeias globais de suprimentos e reduzir sua dependência logística da China. Tóquio busca oferecer ao Sudeste Asiático uma alternativa à iniciativa do Cinturão e Rota da China, com sua parceria para infraestrutura de qualidade. Para o Vietnã, a esperança é não apenas continuar diversificando seus parceiros comerciais, mas também ter acesso a investimentos e tecnologia do Japão. A relação da Índia com o Vietnã se fortaleceu, sobretudo após firmarem parceria estratégica abrangente em 2016. A política Atue para o leste da Índia posiciona o Vietnã como um parceiro central para a estabilidade regional e integração econômica. A defesa entre eles é especialmente importante. A Índia deu ao Vietnã a fragata de mísseis Indian Naval Ship Kirpen e 12 barcos patrulha de alta velocidade via linha de crédito de $100 milhões, fortalecendo a marinha vietnamita em águas disputadas. A Índia também se comprometeu a vender mísseis de defesa aérea Akash, aumentando ainda mais a postura de dissuasão do Vietnã. Essas transferências não são simbólicas. Elas melhoram diretamente a capacidade do Vietnã de monitorar e defender seus interesses marítimos. Mas o fato de eles estarem sequer falando sobre isso dá credibilidade ao conceito de estratégia Indo-Pacífico, que foi iniciado pelo ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe há 2 décadas. E completando o portfólio global de parceiros do Vietnã está a França, o primeiro país da União Europeia a elevar seus laços com o Vietnã a uma parceria estratégica abrangente, formalizada em novembro de 2023. A França ofereceu treinamento, transferência de tecnologia e apoio à modernização militar, ajudando o Vietnã a evoluir sem depender de um país específico. Todos esses países veem como o Vietnã é vital para vencer no Mar do Sul da China. A abordagem sutil do Vietnã à diplomacia está beneficiando o povo vietnamita e se baseando na história de resistência e pragmatismo da nação. Todo outro pequeno país pego entre a China e os Estados Unidos deveria prestar atenção.